Olá, meu nome é Pastor Saíde Silva e quero trazer um resumo do livro do Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação. Portanto, a intenção do escritor sagrado é trazer à luz verdades sobre o fim dos tempos que até aquele momento não haviam sido reveladas. O Apocalipse é um dos livros mais gloriosos de toda a Bíblia. Contém muitas imagens e cenas dramáticas, simbolizando eventos importantes da história, nações e seres divinos. No início do livro, o céu se abre para nós e mostra-nos o Cristo ressurreto em sua glória, com seres celestiais que adoram a Deus dia e noite. Mostra-nos também que Jesus caminha entre as igrejas na terra e as conhece de forma particularizada, com suas lutas, seus erros e acertos. O objetivo de João era fortalecer a fé e encorajar os cristãos em meio ao sofrimento, já que naquela época algumas igrejas estavam sendo perseguidas e muitos crentes sendo aprisionados pelas autoridades. Era importante que os irmãos soubessem que as perseguições nunca destruiriam a igreja e nem os propósitos de Deus. Para ela, uma poderosa mensagem para todos os crentes em todas as épocas. O livro também contém profecias referente à segunda vinda de Jesus, sem pretender nos dar uma cronologia detalhada do fim do mundo. O Apocalipse revela a vitória de Cristo sobre Satanás e termina com uma cena da Nova Jerusalém e a igreja triunfante, a noiva do Cordeiro. Ao contrário do que muitos imaginam, a Bíblia não ensina que os cristãos serão como os anjos, voando no céu, mas ensina que haverá um novo céu e uma nova terra, onde viveremos para sempre na presença do Senhor, em corpos renovados e glorificados, num estado eterno de paz e plena comunhão com Deus. O livro é finalizado com a promessa da volta de Cristo e sobre a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, nós vamos para o capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que brevemente deve acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado é aquele que lê, e bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou em seu sangue, nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai, e a glória e o poder
para todo sempre. Amém. Eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. João vê Jesus glorificado. Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição do reino e na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o no livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 cartiçais de ouro, e no meio dos 7 cartiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido retirado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, como quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 cartiçais de ouro. E as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 cartiçais que viste são as 7 igrejas. Capítulo de número 2. Mensagem à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 cartiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua perseverança, e que não pode suportar os maus que puseste à prova, e os que dizem ser apóstolo e não são, e tu os achastes mentirosos. Sofrestes e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica-te as primeiras obras, pois senão brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu cartiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei ao comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Mensagem à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja
que está em Esmirna, escreve isto, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu conheço as tuas obras, tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Mensagem à igreja de Pérgamo e ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Mas retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Porém, umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrependa-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece, senão aqueles que o recebem. Mensagem à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas não se arrependeu. Eis que eu porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrepender das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, conheceram e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Outra carga vos não porei, mas os que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerei, e serão
quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mensagem à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrependa-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mensagem à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo, porquanto guardaste a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Pai, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. E quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Mensagem à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o príncipe da criação. Eu sei as tuas obras, que és frio e nem quente. Quem dera que fora frio ou quente. Assim, porque és morno, eu e nem és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, enriquecido de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha em riquezas e roupas brancas, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto me amam. Se pois zeloso e arrependa-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito